Aí. Agora tá gravando, eu acho. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá. Beleza. Aula de funções, exercício número 4. Você conseguiu essa, Camila? Vocês conseguiram? Então, eu cheguei até uma equação de segundo grau. Aí depois eu fui tentar tirar a raiz, porque ele pede as raízes, né? A soma das raízes. Uhum. E aí o meu delta deu negativo. Aí eu falei assim, não tem como, né? Só com números complexos. Bom, vamos tentar fazer? Vamos. O que ele fala? Ele quer a função composta, né? O fog. Aí ele inverteu, não é golf que ele quer, é fog. Ele quer a f de g de x e ele fala que é igual a g de x, né? Aí a gente tem que f de x é igual a... Meu Deus, é muito ruim mexer nessa lousa aqui. Aí. A f de x, então, é 2x menos 9, né? E minha g de x, ele falou aí também, minha g de x é x ao quadrado mais 5x mais 3. E o que ele fala é que eu quero a minha f de g de x. Isso é igual a g de x. Bom, primeiro de tudo, né? Vamos fazer esse fog aí. Que a gente tem que descobrir ele para depois colocar nessa equaçãozinha aí que ele dá, né? O que é esse fog? Primeira coisa, tudo que for x na minha f de x, eu vou colocar g de x. Dá para entender isso? Uhum. Vou até colocar para cá. Então, vamos escrever. Tudo que for x na minha f de x, eu vou colocar g de x. Certo? Uhum. Então, vamos lá. 2g de x menos 9. E isso ainda vai ser o quê? 2g de x a gente sabe o que é, então vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 5x, ó, aqui esqueci do x aqui em cima, 5x mais 3. Esse é o meu... Já sei que eu errei já. É? Uhum. O que você errou? Eu esqueci desse bendito 2. Mentira, você esqueceu de fazer a multiplicação? Não. Eu fiz tudo certinho, depois eu substituí. É triste, né, quando isso acontece. Nossa, que ódio. Só para continuar aqui, vai dar então 2x ao quadrado mais 10x mais 6. Isso vai ser igual a x ao quadrado mais 5x mais 3. De boa, né? Aí depois daqui é só passar para lá, vou ficar com x ao quadrado. Passei o 5 para lá, vou ficar com mais 5x. Passei o 3 para lá, fico com mais 3. Isso é igual a 0. Aí não dá para fazer um Bhaskara, não sai? Ou... Porque aqui... tem que ter o menos 9. Porque assim, ele vai dar, eu acho que ele vai dar assim, a soma dos valores absolutos das raízes da equação. O que é? Eu fiz alguma coisa errada? Esqueceu de subtrair o 9. Ah, é verdade, da minha fog, né? Menos 9 aqui, ó. Menos 9. Aqui vai dar menos 3. Menos 3. Obrigada, Camila, sempre me salvando. Então, Não aqui vai fui dar... eu dessa vez. Quem é que foi? A Vitória. Obrigada, Vicky. Ó, gente, eu vou fazer por soma e produto aqui. É mais fácil. Vocês sabem fazer por soma e produto? Uhum. Não. Ó, soma e produto é o seguinte. A soma vai ser menos B sobre A. E o produto é C sobre A.
E aí, assim, esqueci de colocar o B aqui, né? Menos B sobre A. Ou seja, minha soma aqui, menos B, é 5. Então, vai ser menos 5 sobre meu A é 1. Então, minha soma é menos 5. E aí, meu produto é 5 sobre A. C sobre A, desculpa. Que é menos 6 sobre 1. Que isso me dá menos 6. Ou seja, qual é o pensamento que você tem que ter, né? Dois números somados vai dar menos 5, ou seja, x1 mais x2 tem que ser igual a menos 5, e o produto deles tem que ser igual a menos 6, ou seja, x1 vezes x2 tem que dar menos 6. Nesse caso aí, o que eu posso ver? Só dá para ser o menos 6 e mais 1, porque só ele que multiplicado dá menos 6 e somado dá menos 5. Então, eu já coloco aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Menos 6 x é igual a mais 1. Aí, encontrei, então, quais números que vão ser... Perdão, aqui eu... Aí eu já encontrei as raízes, né? Aqui que eu tenho que inverter. Não. Bom, aqui, então, eu achei como é que a gente vai representar isso no esqueminha. É a mesma coisa do que está escrito em cima, tá, gente? É equivalente essas duas equações. Eu fiquei com x tem que ser igual a menos 6, ou o meu x1, né? x1 tem que ser igual a menos 6, ou x igual a 1. Fez sentido para vocês? Por que eu fiz soma de produto? É um jeito mais fácil do que fazer com Bhaskara. Ele sai mais rápido. Entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos? Bom, ó, soma e produto é manjado. Você tem que saber qual é a formulazinha da soma e do produto, que é menos B sobre A da soma, e do produto é C sobre A. Então, aqui, seguindo essa linha, né? Você tem que achar um número que dê para esses dois. Então, o que você pode fazer? Ou você faz um sisteminha, ou você pensa aqui direto. Qual vai ser minhas raízes para que a soma seja menos 5 e para que o produto das minhas raízes seja menos 6. Aí, no caso aqui, ó, menos 6 vezes 1, eu tenho um produto menos 6. E menos 6 mais 1, eu tenho como menos 5. Isso aí, gente, pode soar estranho agora, mas se você pega para fazer muitos exercícios desse jeito, depois você vai fazendo com mais agilidade e sai direto. Você não precisa ficar fazendo Bhaskara. Eu só tô fazendo aqui para realmente não precisar fazer Bhaskara com vocês, porque eu sei que vocês sabem fazer Bhaskara. Mas aí não acabou. Ele falou assim que ele quer a soma dos valores absolutos. E quando ele pede os valores absolutos, vocês entendem que ele não quer o negativo, né? Então aí, o que vocês colocaram? Vocês colocaram qual o valor? 7 ou vocês colocaram 6? O meu tinha dado 5. 5? Sim. Bom, mas não é 5, né? Você viu aqui que não tem como as raízes... É que você fez as raízes dando 2 e 3? Uhum. Deixa eu ver. Não dá, né? 2 e 3. Você fez alguma continha errada ou tem algum sinal errado. Provavelmente acho que foi sinal errado. Eu acho que sim. Porque 2 e 3, veja aqui, né? No coisa de soma e produto. Se você somar, teria que ser menos 2 e menos 3. E se você multiplicar menos 2 com menos 3, vai dar mais 6. E aí já não pode ser, né? Bom, de qualquer forma, gente, quando que ele fala valor absoluto, ele fala o módulo, né? Então, o valor absoluto do meu... Deixa eu colocar aqui. O valor absoluto do menos 6 com o mais 1, isso vai me dar o quê? 7. Então, minha resposta para o exercício de número 4 é 7. Deu para entender? Deu. Uhum. Não foi sinal mesmo.
Não foi sinal que você errou? Não, foi sinal mesmo. Acabei de Foi. ver aqui. Que merda. Dá uma raiva. Ó, o outro que vocês pediram pra mim é o 6, né? Foi você, Camila, que você pediu, né? Ai, foi a. Todo mundo, pra mim, se pudesse Foi fazer eu. todos, seria. Foi eu que pensei. Foi você, Mas Vi. Foi. Exercício 6. Não, mas se sobrar tempo, a gente tenta voltar nos quais a gente não fez. Mas vamos lá. beleza. Ele fala, no plano cartesiano abaixo está representado o gráfico da função, intervalo fechado de -3 a 8, depois de -2 a 7, no qual os pontos pretos estão destacados são os pontos em que o gráfico passa sobre os cruzamentos da malha. Aí ele fala, seja K igual a f de -3 mais f de -1 mais f de 3 menos f de 4 mais f de 5, o valor de x para qual f de x é igual a k é. Bom, esse exercício aí é pura análise de gráfico, né? O que ele pediu aí? Uhum. Ele falou que a gente tem k é igual a f de -3 mais f de -1 mais f de 3 menos f de 4 mais f de 5. Beleza. E aí ele fala também que ele quer o valor de x para o qual f de x é igual a k. Então, ele quer o valor de x para o qual f de x é igual a k. Bom, vamos ver aqui no gráfico. Vocês estão acompanhando com o gráfico? Uhum. Tá. Vendo aqui no gráfico, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Aí eu tento colocar no gráfico aqui. Eita. Apostila. Aí. Vou compartilhar o meu gráfico com vocês para vocês verem aqui o que eu estou vendo. Bom, vamos lá. Ó, ele pediu, o primeiro que ele pediu foi f de -3, né? F de -3, então vai ser onde a gente acha, onde o x for igual a -3, a gente quer saber qual é o y. Vejam aqui, ó. Quando x é igual a -3, no y é igual a -2. Concordam comigo? Uhum. Tá, vou voltar lá no quadro. Então, para o primeiro número, para o primeiro f de x, a gente já tem f de x, f de -3, então, é igual a -2. O próximo que a gente tem aí, f de -1. F de -1, ele tá no y igual a 3. Vocês concordam comigo? Sim. Enxergaram? Querem que eu vou voltar aqui no gráfico para vocês verem. Aqui no gráfico. Ó, o f de -1, quando x é igual a -1, aqui a gente tá no ponto em que o y é igual a 3. Beleza? Vocês estão vendo o meu mouse ou não? Sim. Tá. Então tá dando para acompanhar. Ok. O outro a gente já pegou, então. Agora o próximo. F de -4. F de 4, perdão. F de 3, né? F de 3. Então, quando x for igual a 3. Quando x for igual a 3, o que vai acontecer? Vai ser 6. Opa! Então, eu não entendi Mas isso. É o intervalo aberto, né? pode ser 1, né? Também. Oi? Porque no x, no 1, também vai ser 6. Deixa eu ver aqui. Tá. Quer dizer que tem dois valores, né? Então,
quando, na verdade, não, né? Porque ele falou o seguinte, quando x for igual a 3, cadê ele? Vai no 6. Ele é igual a 7, né? Não no 6. Porque a bolinha no 6 tá aberta aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Na tela para Entendi. vocês. Ele tá no 7. Estão vendo que o gráfico ele tem 2 pontos no eixo X, que é igual a 3? Uhum. Cadê a outra página? Uma bolinha ela tá aberta e a outra tá pintada. Isso. Então, quando que a bolinha tá pintada, a gente tem que anotar essa. Porque a bolinha aberta quer dizer que ela não inclui. Então, não tem como você colocar 6, porque estaria errado. No caso, então, nossa f de 3 vai ser igual a 7. Eu perdi a apostila de vocês aqui. Peraí. Eita. Aí, voltei na apostila. Aí. Bom, nossa f de 4 agora é o quê? F de 4 vai ser... A f de 4 está batendo aqui no gráfico quando y é igual a 4. E minha f de 5, quando x é igual a 5, eu tenho que meu y é igual a 2. Acabou, né? Meu k, então, vai ser... K é igual a menos 2 mais 3 mais 7 menos 4 e mais 2. Isso vai me dar, então, 6, né? K igual a 6. Só que ele não perguntou isso, né? Ele quer saber qual é o x para que o f de x seja igual a k. Então, qual é o meu x para que o f de x seja igual a k? E o k, a gente acabou de descobrir que é 6, né? Uhum. Então, qual é o valor em que o x... Qual o valor de x em que meu y é igual a 6? 1. Muito bem. Então, quando meu y for igual a 1, eu tenho 6. E aí é isso que ele quer, né? Deixa eu ver. Acabou. É 1. A alternativa é. Tranquilo essa, né? O que você achou? Com essa interpretação toda, tranquilo. Mas eu fiquei confusa porque ele deu lá em cima intervalos de menos 3 a 8, e aí eu achei que tinha que usar isso. Aí eu fiquei assim, mas como que eu uso isso? Será que eu tenho que achar a função e aí substituir? Entendi. Sabe, o intervalo que ele deu aí é o eixo X. É o eixo X. Você percebeu? Então é Agora o intervalo que ele tá falando aqui, do eixo X. Bom, vamos pro próximo então? 7. sim. O 7. Exercício 7. Ó, eu particularmente gostei muito desse exercício. Achei ele bonitinho. Mas eu acredito que o que vocês não tenham lembrado nesse exercício seja as regras de logaritmo, né? Logaritmo não, exponencial. Acertei? Isso eu lembrei. Lembrou? Lembrei. Ah, então tá suave. Eu não consegui chegar no resultado. Vamos lá, então. Ele fala assim, que ele tem uma f de x que é igual a 2 elevado a k, a x mais k. E ele tem uma g de x que é igual a x quadrado mais bx. Aí ele fala assim, com k, a e b, números inteiros, se intersectam no eixo 1, 1, no ponto, né? Eixo não, ponto. Sabendo que g de 2 é igual a 0, o valor de g de f de 3 é... Então, bom, ele falou então que g de 2 É igual a 0. é igual a 0.
legal, porque a gente vai poder encontrar talvez nosso A e B. Pode ser que ajude. E ele falou que o valor de G de F de 3 é o que ele quer, né? G de F de 3. É o que a gente vai estar procurando. Tá bom. E aí? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Se ele falou que intercepta, que ele falou que A, K, A e B são números e que se intersectam no ponto 1 e 1, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa F de X e vai colocar os pontos que ele deu. Ou seja, quando F de X, quando F for, a gente for usar assim, né? F sendo X valendo 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 elevado a 1 mais K, 1 mais K, e isso é igual a 1. Entendeu? Por que é igual a 1? Porque é o meu Y. Ele falou, o ponto é 1 e 1. Vou até colocar aqui. Ponto 1 e 1. Lembrando que o que está na direita é o eixo X, o que está na esquerda... Aliás, o que está na esquerda é o eixo X, o que está na direita é o eixo Y. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem um 2 que está elevado a uma equação. E nesse caso vai ficar ruim para a gente fazer, para a gente descobrir quanto que vale esse K. O que a gente vai fazer? Vamos usar uma regrinha do exponencial, que é o seguinte. Quando a gente coloca os números na mesma base, a gente pode descobrir quanto é que vale o K. Ou seja, 2 elevado a 1 mais K, veja se vocês concordam comigo, é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Por quê? 2 elevado a 0 é quanto? 1. Então, a gente ainda está aí com uma relação que é proporcional. E aí, o que a gente fica? A gente tem 2 casos no expoente, a gente pode fazer o seguinte, para descobrir, né, a nossa equação. A gente vai ficar com 1 mais K é igual a 0. Igual a 0? Isso. Porque a gente só está usando os valores do expoente, como a gente não estivesse ligando para a base aí. É uma regrinha que vocês vão ver um pouco mais para frente sobre exponenciais, mas já adiantando. Se vocês lembram alguma coisa do ensino médio. Eu lembrei disso, mas eu tinha esquecido desse ponto 1. Então. A gente acabou de descobrir, então, quanto é que vale o nosso K, né? K é igual a menos 1. Só que ainda não é o que ele quer, né? O que ele quer é a nossa G, a nossa composta de G. E o que a gente vai fazer? Bom, vamos utilizar esse ponto que ele deu, que é o ponto 1 e 1, e o outro ponto que ele também me deu, que é o ponto de G igual... G de 2 é igual a 0. Então, vou fazer aqui do lado. G de 2 é igual a 0. Vou fazer aqui. G de 2 é igual a 0. 2 é igual a 0. Como é que vai ficar isso? Quando x for igual a 2, tudo que tiver x na minha G de x, eu vou colocar o 2. Então, tem aqui ax quadrado. Então, eu vou colocar a2 quadrado mais 2b é igual a 0. Ou seja, 4a mais 2b é igual a 0. Só vou dar uma melhorada. Na verdade, vou deixar assim, vai. Aí, o outro ponto que ele deu é o ponto 1 e 1, né? Vamos usar também. Por que a gente pode usar esse ponto? Porque ele falou que ele intercepta. Então, vamos lá. O outro ponto é 1 e 1. Então, quando g de x for... Quando x for igual a 1, a gente tem que ele vai ser igual a 1. Então, beleza. Vamos ficar aqui com a vezes 1 elevado a 2 ao quadrado, mais b vezes 1. Isso vai ser igual a 1. Então, temos que a mais b é igual a 1. Opa. A mais b é igual a 1. E aí, gente, dessa primeira aqui que eu encontrei, eu vou fazer o seguinte, vou isolar um deles. Eu acho que nesse caso, eu vou isolar o b, porque vai ficar mais fácil. Eu vou ficar com 2b é igual... Esse faz um sistema.
Oi? Isso, Sistema, né? é um sistema. Vou ficar com 2b é igual a 4a. Então, b é igual a menos 2a. Sabendo disso, eu vou colocar aqui embaixo, nessa na minha outra. Se eu tenho o valor de b, vou colocar aqui. Fico com a mais menos a, menos 2a, porque eu encontrei o valor de b, é igual a 1. Então, menos a é igual a 1. A é igual a menos 1. Beleza? Uhum. E aí, a gente pode terminar o exercício, né? Sabendo todas as incógnitas, ele quer a f de 3 composta da g. Beleza. Vamos primeiro achar a f. A nossa f, a gente já descobriu o que ela é. Nossa f de x, ela vai ser 2 elevado a x mais menos 1, né? Uhum. Que é o que a gente descobriu ali embaixo. Então, vamos primeiro colocar aqui. Ele pediu nossa f de 3. Então, f de 3 vai ser igual a 2 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1. Oxe. 3 menos 1. Ou seja, minha f de 3 vai ser igual a 2 elevado a 2, que é 4. Beleza? Uhum. Só que ele não pediu isso, ele pediu a g de f de 3. Então, vamos lá, g de f de 3. Eu já descobri quanto que é a minha f de 3, então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu ter feito, né, daquele outro jeito que eu falei para vocês, de colocar tudo f de x, onde tiver g de x, eu já vou colocar o que eu encontrei, que é meu 4. Então, tudo que for x na minha g, eu vou colocar 4, porque eu sei que é 4 que a gente acabou de encontrar. Então, é como se eu estivesse fazendo isso, tá, gente? G de 4. Porque a gente tem o valor. Ficou mais fácil assim, né? Minha g de 4, então, vai ser o quê? Bom, meu a é menos 1, então vamos reescrever primeiro a equação. Menos x ao quadrado, mais meu b é quanto? Bom, eu esqueci de substituir ali, mas meu b vai dar quanto, gente? Só pra ver. Menos 2a, não é? Então, É vai 2. dar mais 2, né? Isso. Mais 2. Então, tudo que for x, vou colocar o 4. Ficamos, então, com g de 4 vai ser igual a menos 4. Lembrando que o menos está fora, menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. Ficamos, então, com menos 16 mais 8. Isso me dá menos 8. Tem a resposta? Aí? Sim. Tem menos 8? A Alternativa resposta C, é né? C. Difícil. Vocês acharam difícil? Não. Ela é o quê? Ela é trabalhosa. Mas dá pra fazer, né? E eu achei difícil. A Ariel falou, não tem que subtrair o 9. Ariel, do que você tá falando? Eu não acho que... Deixa eu ver aqui. É, da primeira questão. Putz, eu nem vi, perdão. Mas Imagina. já subtraí ali, né? Obrigada. Bom, vamos pro próximo, então? A próxima é a nossa 9. E eu adorei ela também. A nossa 9, ela é legal porque dá pra gente... Ah, e a 9 eu consegui. Conseguiu? Você fez Sim. uma por uma a função inversa? Ah, sim, eu fui descobrindo as inversas e as que tinham, e as que não tinham, eu assinalei. Isso. Mais alguém precisa que eu faça 9 ou pode ir para a próxima? Por mim, pode ser próximo. Bom, só lembrando, né, função inversa, gente, é bem simples. É só a gente inverter o que é x, coloca y, e o que é y, a gente coloca x. É tranquilo e não esqueçam que na função, né, a gente tem que colocar tudo em função de y. Então, isola o y, e aí vocês descobrem como é que fica a funçãozinha inversa.
O próximo que foi pedido é essa 10 do Enem. Vamos ver, acho que vai dar tempo de fazer ela. Bom, vamos lá. Enem. A 10 é facinho, não é? Então, a Bia pediu. Ah, A Bia não, pediu. mas ela tá aqui? Ela não tá aqui. Então, é que ela... Vamos fazer a próxima, então, ou deixa a 10 depois? Pra depois. Qual que é a próxima que você pediu? É Camila, né, que você tá falando? É a Camila que você tá falando, né? É, Tá. mas Essa Vale que pediu fui eu. Foi a 11. 11. Partiu, Isso. então. 11. A função f de reais em reais é tal que, para todo x que pertence a reais, f de 3x é igual a 3f de x. Se f de 9 é igual a 45, então. Ok. Vamos fazer aqui. Então, ele fala como que é o exercício. F de 3x é igual a 3f de x. E aí ele fala que f de 9 é igual a 45. Bom, o que a gente pode fazer aí nesse exercício? A gente pode encontrar... Oi? Nada, sentar e chorar. Ai, meu Deus. Mas aí não vai ter como, a gente vai ter que fazer porque ele quer o f de 1, né? Ele quer saber quanto que é f de 1. F de 1. E tem um jeito fácil de fazer esse exercício. É o seguinte. Que número multiplicado por 3 dá 9? Que número multiplicado por 3 dá 9? 3. Boa, 3. Então vamos pegar aí o x valendo igual a 3. Nessa primeira equação, se a gente tem que f de 3x, ou seja, f de 3 vezes 3, é igual a f a 3f de x, vocês concordam comigo que nessa equação, f de 3, perdão, a gente vai encontrar quanto que vale o f de 3? Certo? Uhum. Então, vamos lá. F de 9, opa, coloquei uma a mais aqui, é igual a 3f de 3. Só que f de 9 ele me deu, né? F de 9 é 45. Então, eu vou colocar 45 e eu vou igualar a 3f de 3. Ou seja, quanto é que vale meu f de 3? 15. E aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o inverso. A gente sabe que f de 3 é igual a 15. Então, a gente precisa do f de 1. Vamos lá. Só que aí, se você colocar aqui nesse f de 3 vezes x, f de 3 vezes x, e a gente está usando como x igual a 1, então, vamos ficar com f de 3 vezes 1. Vai ter que ser igual a 3f de 1, que é o que ele quer saber. A gente tem agora f de 3, né? Acabamos de descobrir quanto que é f de 3. Nosso f de 3 é o quê? 15. E isso vai ser igual a 3f de 1. Ou seja, meu f de 1 dá quanto? 5. Ai, eu não acredito. Tranquilinho, Nossa, vai. Pode ficar não mais acredito. É muito fácil, só faltou perceber essa parte de adotar x igual a 3. Pois é. Ai, eu não acredito. Meu Deus. Aí, e aí, consegue vender a um preço Y, ela consegue vender a um preço X unidades do produto de acordo com a equação. Y é igual a 50 menos X sobre 2. Beleza. Sabendo que a receita, quantidade vendida, vezes o preço de venda obtido foi de R$ 1.250, pode-se dizer que a quantidade vendida foi de... Bom, aí é um sisteminha, né?
A gente tem dois sistemas, que é o seguinte. Essa equaçãozinha aí que ela deu é a quantidade que ela consegue vender, né? Então, y é igual a 50 menos x sobre 2, x sobre 2, x sobre 2. E aí, se atentem porque tem mais uma equação, que é o seguinte, a receita, ele falou, é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Certo? Uhum. Há um produto, ela consegue quantidade vendida vezes o preço de venda. Agora é só vender X unidades de produtos. Então, a minha receita, né, é igual a X vezes Y. E a minha receita, ele falou quanto que é, né? 1.250. É igual a X vezes Y. E aí, gente, vocês podem fazer... Ele quer saber o X, né? Porque X, a gente sabe que X é igual a quantidade de vendida. Vendida. E aí, o que vocês podem fazer? Bom, vocês podem substituir o Y. Aqui nessa equação que a gente achou, x vezes y é igual a 1.250, vamos colocar como y, sendo y é igual, então, a 1.250 dividido por x. Vocês enxergam isso? Uhum. Por quê? A gente tem essa equaçãozinha aqui, eu vou substituir ela. Como é que eu faço aqui? Vou substituir ela aqui em cima. Então, vamos lá. Y é igual a 1.200 sobre x. Vou aqui, ó. 1.250 sobre x. Sobre x. Vai ser igual a 50 menos x sobre 2. Ficou torto, né? Bastante, mas tudo bem. Vocês me perdoem. Bom, gente, a gente tem aí no denominador um x e a gente tem um 2. Então, eu vou multiplicar toda essa equação dos dois lados por 2x, para eu tirar esse 2 e o x do denominador, tá? Então, eu vou multiplicar tudo por 2x. Multiplicando tudo por 2x, eu vou ficar com 1.250 sobre x. Também vou multiplicar do outro lado 50 vezes 2x menos x vezes 2x sobre 2. Sobre 2. Beleza? Aí, o que eu fiquei, né? Eu fiquei com 2 vezes 1.250, que vai ser igual a 100x, menos 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Não. Menos x ao quadrado, certo? Já dividi ali por 2. E agora a gente tem uma equaçãozinha do segundo grau. Vou passar o x ao quadrado para o outro lado para ficar positivo. Menos 100x mais o dobro de 1.250 vai ser 2.500, certo? 250. Beleza. Agora a gente tem uma equaçãozinha. Vou fazer por soma e produto de novo, para ver se vocês pegam o jeito. É menos b sobre a. O meu b é menos 100, então é menos 100. Fico com 100 sobre a. A é 1. E o meu produto vai ser C sobre A. Produto C sobre A é 2.500. Beleza.
dois números que multiplicado dá 100 e somado dá... Não, dois números multiplicado dá 2.500 e somado dá 100. É 50, né, gente? Vocês veem? Ah, sim. Conseguiram ver? Uhum. Sim. Então, beleza. Eu não errei nenhum sinal, só para constar aqui. Acho que não, né? Não, acho Não. que não. Tá. Então, é 50 os dois números que a gente vai usar. Então, vou colocar ele aqui. X menos 50. É, tá certo. E x menos 50, que vai ser igual a zero. Ou seja, gente, eu tenho 2x iguais. O delta de vocês deu zero, né? O delta de vocês. Deu. Quando o delta dá zero é porque a gente tem duas raízes iguais, tá? Por isso aqui tá certo. Então, meu x só tem um valor, são 50. E a gente tem essa opção, né? Meu Deus. É a B. Sim. É a B. Vamos para 14, então, para terminar? Vamos. Sim. Sim. Vai, fala a verdade, gente. Não foi difícil nenhum exercício, vai. Não, todos foram Não. difíceis. Não, para com Não isso. foi tão Todos. difícil, sei lá, não Todos. Não, você Sem colocou esse exceção. limite na sua cabeça. Não foi tão Não, difícil. eu juro que eu tentei. Eu fiquei desde as 3 horas da tarde tentando fazer. E a consegui fazer. listinha que eu coloquei lá na plataforma, vocês acharam? Essa eu achei mais difícil, a lista que eu coloquei. Eu nem vi a da Nem vi. plataforma, porque Pois eu falei, cara, se eu não conseguir fazer essa, então eu nem vou fazer outra. Não, Vou você vai gastar fazer sim. pra Agora, treinar e fazer. agora que Amanhã você aprendeu, aquelas lá vai ser fichinha, juro. Não, tem umas que é muito, muito gostosa de fazer. Eu coloquei várias de análise de gráfico, porque vocês viram que cai bastante de análise, né? Para analisar o gráfico. Então não é tão difícil. Agora essa 14 aí, hein? Ele quer saber o valor de f de 0 e ele dá essas duas equaçõezinhas, que f de 2 é igual a 2 e f de p mais q é igual a f de p vezes q. Mesmo esquema daquele outro que a gente fez. A gente tem que achar um jeito desse p mais q aí dar um zero para a gente usar, para a gente chegar no valor do zero. Só que lembrando que ele deu quanto que é f de 2. Então, o que ele ia fazer? Bom, vai ter um bom caminho pela frente. Por quê? Porque a gente vai ter que testar. Por exemplo, menos 2 com mais 2 é zero. Aí eu fico com a f de zero. Só que aí eu não tenho quanto que é f de menos 2. E aí o que eu posso fazer? E aí vai nesse caminho aí. Vocês têm uma ideia aí pra gente começar? Porque eu ainda não tive nenhuma aqui. Eu também não. Eu nem fiz essa. Vamos tentar aí, de um jeito que fique bonito. Bom, eu vou falar f de 1. F de 1. Por quê? Porque eu fico com 1 ao quadrado, talvez seja bom. F de 1. Por quê? Desculpe, se meu P e meu Q, meu P e meu Q, meu P forem 1 na 2. forem 1. Porque aí dá 2. E aí eu acho f de 1. Eu acho que eu tô no caminho certo. Vamos ver. Vamos lá. F igual a P mais Q, então é 1 mais 1. E aí eu tenho que, se meu P é igual a 1, então meu F de 1 vezes F de 1. Ou seja, meu F de 2 é igual a F de 1 ao quadrado. Beleza? F de 2 eu tenho quanto que é? É 2. E meu F de 1 ao quadrado eu vou descobrir. Bom, eu tenho o quadrado de um lado, para eu tirar esse elevado ao quadrado, eu coloco a raiz, né? Então, boto a raiz de um lado e eu coloco a raiz do outro para tirar esse elevado. A gente fica com... Eita! Aqui. Passa. Aí. F de 1
Ficamos então com o quê? F de 1 vai ser o quê? Vai ser raiz de 2. 2. Talvez estejamos no caminho certo, hein? Boto fé. Bom, vamos fazer aqui do lado. Eu tenho que minha F de 1, então, é raiz de 2. O que eu posso fazer agora? Posso fazer 1 mais 1? Já fiz isso. E que é F de 0, né? 1 menos 1. 1 menos 1, maravilhosa! Só que aí eu tenho que fazer 1 para 1 e o outro vai ser menos 1. Aí eu vou ter que descobrir quanto que é o menos 1. Não dá. E vai ficar complicado. Mas vamos pensar aqui. 2. Eita, agora travou, hein, gente? Agora travei aqui. Alguém tem alguma sugestão? Não. Para se fazer? Pensando aqui, podemos fazer 2 vezes 2. Não. F de 0 mais 1, né? Nossa, gente. Ó. Q igual a 0, vamos supor, e Q igual a 1. Porque o 1 a gente já tem, né? Então, beleza, vamos usar aqui F de 1 mais 0, porque o 0 é o que a gente quer descobrir, certo? Vamos ficar, então, com... Aí, ó, deu certo, deu certo. F de 1 vezes F de 0. F de 0 é o que a gente quer. Aqui a gente ficou com, então, F de 1 é igual a F de 1 vezes F de 0. Aí ficamos com o quê? Raiz de 2. Então, minha F de 1, eu sei que é raiz de 2, vai ser igual a raiz de 2 vezes F de 0. Ou seja, gente, quanto que é F de 0? Olha só que bonito. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Ai, meu Deus do céu. É lindo esse exercício, eu amei ele. Vai, fala a verdade, gente. Ficou bonito. E não foi tão difícil assim, vai. Deu o quê? Uns 6 minutos para pensar. Não foi tão difícil assim, mas acho que se eu tivesse numa prova sozinha, provavelmente eu ia chutar. Não fale isso. Agora você sabe função composta. Até Não eu vai pensar chutar. em tudo isso, tchê, Até eu pensar, chegar em casa. já tinha passado 1 hora. Mas agora, ó, peguem, uma dica agora para vocês. É o seguinte, quando vocês já fizeram essa questão uma vez, quando cair na prova, vocês vão ter uma noção de como fazer. Agora, hoje, vocês aprenderam como é que faz. Tiveram uma noção de como é que faz. Na prova, vocês só vão reproduzir o que vocês aprenderam. Tipo, pode ser que vocês não soubessem fazer até agora. Mas agora que vocês têm uma noção de como faz, os próximos que vocês forem fazer desse conteúdo, não vai ficar tão difícil. Juro por Deus. Falando assim por experiência própria. Pode confiar. Vou pagar. Paguei já. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Tem mais alguma questão que vocês gostariam que eu fizesse? Por mim, não. Nath, qual é a questão que você pediu mesmo para mim? A 14, mas você já fez. Verdade. Então, foi feita aqui também. E aí, vocês não precisam de mais nada. Não. Se quiser fazer a 10 para Bia, para deixar aí no vídeo. A 10, vamos ler. É que a 10, ela é o quê? Para interpretar aqui, né? Vamos lá. No primeiro ano do ensino médio... Não tá parando aqui. Aí. No primeiro ano do ensino médio de uma escola,
é hábito os alunos dançarem em quadrilha na festa junina. Nesse ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Faz sentido, né? Considere que as meninas sejam elementos que compõem o conjunto A e os meninos conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função f de A em B. Então, só para representar, o que ele está falando aí? Ele está falando uma função f de A em B. Ficou menor aqui. Aí. F de A em B. Ou seja, como é que tá a minha setinha? Ela tá vindo do A pro B. Beleza? Vou colocar aqui número 10. Ok. Aí ele fala, com base nessa informação, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o conjunto A é o conjunto das meninas. E ele falou que tem quantas meninas? 12. 12. E o conjunto B é o conjunto dos meninos. E a gente tem 13 meninos. Ou seja, 13 meninos. Então vejam aqui que a primeira coisa que a gente pode ver nessa questão é que se a gente inverter de B para A, já não pode ser uma função. Vocês lembram disso? Uhum. Por quê? Porque no meu domínio, se fosse de B para A, ele ia sobrar um elemento. E não pode. Certo? Certo. Ou seja, em relação a isso, função injetora. O que vocês lembram de função injetora? Ela não tem vesgo. Não tem elemento vesgo. Meu, isso daí é bom para gravar, não tem elemento vesgo. Depois ela tá trabalhando. Agora da sobrejetora. Não tem cego. E bijetora é os Não dois tem ao mesmo tempo, né? Os dois. Então, ó, percebam aqui. Tem como essa função aqui ser uma função... Opa! Tem como ser uma função de B para A. Perdão, de A para B, porque é o que ele pede. Tem como ser uma função sobrejetora? Não, Elemento. porque sobra. Exato. Então, ó, o que tem essa alternativa B, alternativa D, que ele fala objetora, e alternativa E, que ele fala sobrejetora, a gente já cancela. Certo? Então, a gente fica com a A e com a C. A A, ele fala o quê? F é injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. E aí? Tá certo. Tá É certo. a A. Uhum. É a A. E a C, só para ver, né? F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino pertencente ao conjunto B para envolver a totalidade de alunos da turma. Bom, isso poderia ser, tipo, poderia até ter um elemento vesgo, só que caso ele tivesse um elemento vesgo, ele teria que ser sobrejetora, só que ele falou que sobra um menino, certo? Então, se tivesse duas meninas, uma menina ligada a dois meninos, aí sim a gente teria uma sobrejetora, certo? Uhum. Mas nesse caso, não foi esse caso. Então, nossa alternativa certa aí é a alternativa A. Beleza? Fechou, então, gente. Os exercícios para hoje. Ai, graças a Deus. Já pode Agora é ser revido só de live do Pedro GGBR. Sampaio ou do GGBR. Tchau. Tchau, meninas. Beijo no Tchau. coração. Beijo. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau.
Aí, bota. E aí, consegue vender a um preço Y, ela consegue vender a um preço X unidades do produto de acordo com a equação. Y é igual a 50 menos X sobre 2. Beleza. Sabendo que a receita, quantidade vendida, vezes o preço de venda obtido foi de R$ 1.250, pode-se dizer que a quantidade vendida foi de... Bom, aí é um sisteminha, né? A gente tem dois sistemas, que é o seguinte. Essa equaçãozinha aí que ela deu é a quantidade que ela consegue vender, né? Então, y é igual a 50 menos x sobre 2, x sobre 2. X sobre 2. E aí, se atentem porque tem mais uma equação, que é o seguinte, a receita, ele falou, é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Certo? Uhum. A um produto, ela consegue quantidade vendida vezes o preço de venda. Agora é só vender X unidades de produtos. Então, a minha receita, né, é igual a X vezes Y. E a minha receita, ele falou quanto que é, né? 1.250. É igual a X vezes Y. E aí, gente, vocês podem fazer... Ele quer saber o X, né? Porque X, a gente sabe que X é igual a quantidade de vendida. Vendida. E aí, o que vocês podem fazer? Bom, vocês podem substituir o Y. Aqui nessa equação que a gente achou, x vezes y é igual a 1.250, vamos colocar como y, sendo y é igual, então, a 1.250 dividido por x. Vocês enxergam isso? Uhum. Por quê? A gente tem essa equaçãozinha aqui, eu vou substituir ela. Como é que eu faço aqui? Vou substituir ela aqui em cima. Então, vamos lá. Y é igual a 1.200 sobre x. Vou aqui, ó. 1.250 sobre x. Sobre x. Vai ser igual a 50 menos x sobre 2. Ficou torto, né? Bastante, mas tudo bem. Vocês me perdoem. Bom, gente, a gente tem aí no denominador um x e a gente tem um 2. Então, eu vou multiplicar toda essa equação dos dois lados por 2x, para eu tirar esse 2 e o x do denominador, tá? Então, eu vou multiplicar tudo por 2x. Multiplicando tudo por 2x, eu vou ficar com 1.250 sobre x. Também vou multiplicar do outro lado 50 vezes 2x menos x vezes 2x sobre 2. Sobre 2. Beleza? Aí, o que eu fiquei, né? Eu fiquei com 2 vezes 1.250, que vai ser igual a 100x, menos 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Não. Menos x ao quadrado, certo? Já dividi ali por 2. E agora a gente tem uma equaçãozinha do segundo grau. Vou passar o x ao quadrado para o outro lado para ficar positivo. Menos 100x mais o dobro de 1.250 vai ser 2.500, certo? 250. Beleza.
Agora a gente tem uma equaçãozinha. Vou fazer por soma e produto de novo, para ver se vocês pegam o jeito. É menos B sobre A. O meu B é menos 100, então é menos 100. Fico com 100 sobre A. A é 1. E o meu produto vai ser C sobre A. Produto C sobre A é 2.500. Beleza. Dois números que multiplicado dá 100 e somado dá... Não, dois números multiplicado dá 2.500 e somado dá 100. É 50, né, gente? Vocês veem? Ah, sim. Conseguiram ver? Uhum. Sim. Então, beleza. Eu não errei nenhum sinal, só para constar aqui. Acho que não, né? Não, acho Não. que não. Tá. Então, é 50 os dois números que a gente vai usar. Então, vou colocar ele aqui. X menos 50. É, tá certo. E x menos 50. Que vai ser igual a zero. Ou seja, gente, eu tenho 2x iguais. O delta de vocês deu zero, né? O delta de vocês. Deu. Quando o delta dá zero é porque a gente tem duas raízes iguais, tá? Por isso aqui tá certo. Então, meu x só tem um valor, são 50. E a gente tem essa opção, né? Graças a Deus. É a B. É a B. Vamos para 14, então, para terminar? Vamos. Sim. Sim. Vai, fala a verdade, gente. Não foi difícil nenhum exercício, vai. Não, todos foram difíceis. Não, para com Não isso. foi tão Todos. difícil lá, não? Todos. Não, você Sem colocou esse exceção. limite na sua cabeça. Não foi tão Não, difícil. eu juro que eu tentei. Eu fiquei desde as 3 horas da tarde tentando fazer. E a listinha que eu coloquei lá na plataforma, vocês acharam? Essa eu achei mais difícil, a lista que eu coloquei. Eu nem vi a da plataforma, porque Pois eu falei, cara, se eu não conseguir fazer essa, então eu nem vou fazer a outra. Não, Vou você vai gastar fazer sim. pra Agora, treinar e fazer. agora Amanhã que você aprendeu, aquelas lá vai ser fichinha, juro. Não, tem umas que é muito, muito gostosa de fazer. Eu coloquei várias de análise de gráfico. Porque vocês viram que cai bastante de análise, né? Para analisar o gráfico. Então não é tão difícil. Agora essa 14 aí, hein? Ele quer saber o valor de f de 0 e ele dá essas duas equaçõezinhas, que f de 2 é igual a 2 e f de p mais q é igual a f de p vezes q. Mesmo esquema daquele outro que a gente fez. A gente tem que achar um jeito desse p mais q aí dar um zero para a gente usar, para a gente chegar no valor do zero. Só que lembrando que ele deu quanto que é f de 2. Então, o que ele ia fazer? Bom, vai ter um bom caminho pela frente. Por quê? Porque a gente vai ter que testar. Por exemplo, menos 2 com mais 2 é 0. Aí eu fico com a f de 0. Só que aí eu não tenho quanto que é f de menos 2. E aí, o que eu posso fazer? E aí, vai nesse caminho aí. Vocês têm uma ideia aí pra gente começar? Porque eu ainda não tive nenhuma aqui. Eu também não. Eu nem fiz essa. Vamos tentar aí, de um jeito que fique bonito. Bom, eu vou falar f de 1. F de 1. Por quê? Porque eu fico com 1 ao quadrado, talvez seja bom. F de 1. Por quê? Desculpe, se meu P e meu Q, meu P e meu Q, meu P... forem 1 na 2. Forem 1. Porque aí dá 2. E aí eu acho f de 1. Eu acho que eu tô no caminho certo. Vamos ver. Vamos lá. F igual a P mais Q, então é 1 mais 1. E aí eu tenho que, se meu P é igual a 1, então meu F de 1 vezes F de 1. Ou seja, meu F de 2 é igual a F de 1 ao quadrado. Beleza?
F de 2 eu tenho quanto que é? É 2. E meu F de 1 ao quadrado eu vou descobrir. Bom, eu tenho o quadrado de um lado, para eu tirar esse elevado ao quadrado, eu coloco a raiz, né? Então, boto a raiz de um lado e eu coloco a raiz do outro para tirar esse elevado. A gente fica com... Eita! Aqui. Passa. Aí. F de 1. Ficamos então com o quê? F de 1 vai ser o quê? Vai ser raiz de 2. 2. Talvez estejamos no caminho certo, hein? Boto fé. Bom, vamos fazer aqui do lado. Eu tenho que minha F de 1, então, é raiz de 2. O que eu posso fazer agora? Posso fazer 1 mais 1? Já fiz isso. E que é F de 0, né? Menos 1. 1 menos 1, maravilhosa! Só que aí eu tenho que fazer 1 para 1 e o outro vai ser menos 1. Aí eu vou ter que descobrir quanto que é o menos 1. Não dá. E vai ficar complicado. Mas vamos pensar aqui. 2. Eita, agora travou, hein, gente? Agora travei aqui. Alguém tem alguma sugestão? Não. Para se fazer? Pensando aqui, podemos fazer 2 vezes 2. Não. F de 0 mais 1, né? Nossa, gente. Ó. Q igual a 0, vamos supor, e Q igual a 1. Porque o 1 a gente já tem, né? Então, beleza, vamos usar aqui F de 1 mais 0, porque o 0 é o que a gente quer descobrir, certo? Vamos ficar, então, com... Aí, ó, deu certo, deu certo. F de 1 vezes F de 0. F de 0 é o que a gente quer. Aqui a gente ficou com, então, F de 1 é igual a F de 1 vezes F de 0. Aí ficamos com o quê? Raiz de 2. Então, minha F de 1, eu sei que é raiz de 2, vai ser igual a raiz de 2 vezes F de 0. Ou seja, gente, quanto que é F de 0? Olha só que bonito. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Ai, meu Deus do céu. É lindo esse exercício, eu amei ele. Vai, fala a verdade, gente. Ficou bonito. E não foi tão difícil assim, vai. Deu o quê? Uns 6 minutos para pensar. Não foi tão difícil assim, mas acho que se eu tivesse numa prova sozinha, provavelmente eu ia chutar. Não fale isso. Agora você sabe função composta. Até Não eu vai pensar chutar. em tudo isso, tchê, Até eu pensar, chegar em casa. já tinha passado 1 hora. Mas agora, ó, peguem, uma dica agora para vocês. É o seguinte, quando vocês já fizeram essa questão uma vez, quando cair na prova, vocês vão ter uma noção de como fazer. Agora, hoje, vocês aprenderam como é que faz. Tiveram uma noção de como é que faz. Na prova, vocês só vão reproduzir o que vocês aprenderam. Tipo, pode ser que vocês não soubessem fazer até agora. Mas agora que vocês têm uma noção de como faz, os próximos que vocês forem fazer desse conteúdo, não vai ficar tão difícil. Juro por Deus. Falando assim por experiência própria. Pode confiar. Vou pagar. Paguei já. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Tem mais alguma questão que vocês gostariam que eu fizesse? Por mim, não. Nath, qual é a questão que você pediu mesmo para mim?
A 14, mas você já fez. Verdade. Então, foi feita aqui também. E aí, vocês não precisam de mais nada. Não. Então, Se quiser fazer a 10 para Bia, para deixar aí no vídeo. a 10, vamos ler. É que a 10, ela é o quê? Para interpretar aqui, né? Vamos lá. No primeiro ano do ensino médio... Não tá parando aqui. Aí. No primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Nesse ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Faz sentido, né? Considere que as meninas sejam elementos que compõem o conjunto A e os meninos conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função f de A em B. Então, só para representar, o que ele está falando aí? Ele está falando uma função f de A em B. Ficou menor aqui. Aí. F de A em B. Ou seja, como é que tá a minha setinha? Ela tá vindo do A pro B. Beleza? Vou até colocar aqui número 10. Ok. Aí ele fala, com base nessa informação, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o conjunto A é o conjunto das meninas. E ele falou que tem quantas meninas? 12. 12. E o conjunto B é o conjunto dos meninos. E a gente tem 13 meninos. Ou seja, 13 meninos. Então vejam aqui que a primeira coisa que a gente pode ver nessa questão é que se a gente inverter de B para A, já não pode ser uma função. Vocês lembram disso? Uhum. Por quê? Porque no meu domínio, se fosse de B para A, ele ia sobrar um elemento. E não pode. Certo? Certo. Ou seja, em relação a isso, função injetora. O que vocês lembram de função injetora? O que você lembra? Ela não tem vesgo. Não tem elemento vesgo. Meu, isso daí é bom para gravar. Não tem elemento Liga a vesgo. máquina e põe ela para trabalhar. Agora da sobrejetora. Não tem cego. E bijetora é os Não dois tem ao mesmo tempo, né? Os dois. Então, ó, percebam aqui. Tem como essa função aqui ser uma função... Opa! Tem como ser uma função de B para A. Perdão, de A para B, porque é o que ele pede. Tem como ser uma função sobrejetora? Não, Elemento. porque sobra. Exato. Então, ó, o que tem essa alternativa B, alternativa D, que ele fala objetora, e alternativa E, que ele fala sobrejetora, a gente já cancela. Certo? Então, a gente fica com a A e com a C. A A, ele fala o quê? F é injetora, pois para cada menina pertencente ao conjunto A está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. E aí? Tá certo. Tá É certo. a A. Uhum. É a A. E a C, só para ver, né? F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino pertencente ao conjunto B para envolver a totalidade de alunos da turma. Bom, isso poderia ser, tipo, poderia até ter um elemento vesgo, só que caso ele tivesse um elemento vesgo, ele teria que ser sobrejetora, só que ele falou que sobra um menino. Certo? Então, se tivesse duas meninas, uma menina ligada a dois meninos, aí sim a gente teria uma sobrejetora. Certo? Uhum. Mas nesse caso, não foi esse caso. Então, nossa alternativa certa aí é a alternativa A. Beleza?
Fechou, então, gente. Os exercícios para hoje. Ai, graças a Deus. Já pode Agora é ter sua revido de live do Pedro GGBR. Sampaio ou do GGBR. Tchau. Tchau, meninas. Beijo no Tchau. coração. Beijo. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau.